Bom dia, louvado seja Deus. Terminamos o estudo do livro de João. Hoje eu vou fazer um estudo que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, que nos faz uma pergunta. O versículo fala assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? É uma pergunta, biblicamente falando, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Esse estudo eu quero fazer hoje com vocês, porque estou orando para saber qual dos livros da Bíblia que nós vamos estudar, amém? E dentro desse texto, nós vemos aqui que nós temos uma mente natural e uma mente espiritual, né? E no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, a palavra fala assim para nós, amados: E não vos conformeis com este século, mas, que quer dizer com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu é quem vou fazer a vocês uma pergunta. Qual das mentes você, né? Pode ser para mim essa pergunta também, porque eu estou ensinando, então eu estou falando com vocês, mas para mim também. Qual das mentes nós temos deixado dirigir a nossa vida? A mente natural ou a mente de Cristo? Então eu quero compartilhar com vocês dois versículos bíblicos que o amado Espírito Santo, o Senhor Jesus, o nosso Abba Pai, deixou escrito na Bíblia para que nós possamos refletir e que vai nos ajudar a enxergar como é que andam os nossos pensamentos, mente, né? A mente natural, sobre o dia de hoje, sobre o agora, nesses tempos que nós estamos vivenciando. Em 1 Coríntios, ele fala assim para nós que nós temos a mente de Cristo. Amados, e é o Espírito Santo que nos instrui a nós investirmos na nossa mente, que nós temos agora, a mente de Cristo. Porque em Romanos 12, verso 2, fala assim para nós, olha: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, e mais ainda, a palavra de Deus fala para nós em Filipenses 4:7. O Espírito Santo, o próprio Jesus, ele nos oferece uma blindagem sobre esta mente. Ele fala assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. No livro de Provérbios, nos ensina também que nós transformamos aquilo em que pensamos, e nós temos, amados, que aprender essa verdade ao longo da nossa caminhada aqui. Porque você sabe que aonde a sua mente, a minha mente vai, o homem vai segui-la. E um dos primeiros princípios que nós temos como crentes em Jesus que aprender é, se quisermos, amados, andar em vitória, é colocar as nossas mentes de acordo com a palavra de Deus, renovar, temos que ter a nossa mente renovada. Se a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, você e eu temos que crer que nós temos a mente de Cristo, que agora nós precisamos aprender a pensar com esta mente de Cristo, como Deus pensa. Como é que Deus pensa, pastora Verinha? Conforme está escrito na Bíblia. Porque você sabe, amados, é uma pena e nós precisamos estar bem espertos, porque muitas vezes nós acreditamos em muitas coisas que não são verdades. Muitos, generalizando, né? Porque eu estou ensinando, muitos acreditam que não tem valor algum. Por que será que essas pessoas acham que elas não têm valor algum? Porque muitas vezes alguém, ao longo da sua caminhada na família, no trabalho, na escola, com amigos, já disse isso a eles ou a nós. Ou
nos tratou ou as tratou de uma maneira que fez com que elas se sentissem totalmente inúteis, desvalorizadas. Mas, amados, a palavra de Deus já deixa bem claro para nós, a Bíblia, que nós somos tão valiosos para Deus, tão valiosos, amados, que Deus, o Pai, o nosso Abba Pai, ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer a nossa morte, morrer em nosso lugar, a fim de que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados e podermos ter novamente os céus abertos para você e para mim, termos um relacionamento íntimo com Deus, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Então, à medida que nós aprendemos a pensar como Deus pensa, né? Como a palavra nos ensina, nós vamos trocar essa mente natural por esta mente de Cristo que você já recebeu e eu já recebi. Então eu vou dizer assim, eu vou dar alguns exemplos. A depressão, a tristeza, o desespero, tantas coisas que roubam a nossa alegria, que roubam a nossa paz. Nós vamos trocar por uma alegre expectativa em Deus, na palavra de Deus, porque nós cremos que Deus tem um futuro brilhante, é promessa de Deus para você e para mim. Deus tem um futuro brilhante para nós, planejado para nós, independentes, amados, de como foi, como você foi antes de Cristo, como foi o seu passado, a sua família anterior. Nós cremos que Deus quer, a partir de Jesus, com essa mente de Cristo, nós vamos crer nas promessas que são fatos consumados. Nós vamos crer que Deus quer nos abençoar. Então, quando nós temos ainda em nós pensamentos negativos, da velha natureza, do velho homem, da mente natural, nós vamos ter tudo como um resultado negativo nas nossas vidas. Mas quando os pensamentos bíblicos da palavra de Deus, que eu quero usar um termo como diz aí, positivo, vai abrir para você e para mim portas para que Deus possa trabalhar em nossas vidas. Amados, se eu e você achamos que somos incapazes de fazermos qualquer coisa, nós vamos nos tornar incapazes. Embora a palavra de Deus nos afirma, diga que nós podemos fazer qualquer coisa que Deus nos peça para fazer, porque a capacidade de Deus está em você, está em mim. No livro de Filipenses, o apóstolo fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amados, todos nós precisamos mudar o nosso modo de pensar, para que as nossas vidas possam mudar também. Porque em Romanos 12:2, que eu já li para você, diz que nós não devemos nos conformar ao padrão desse mundo, mas que nós devemos renovar completamente as nossas mentes para que nós possamos provar, primeiramente para nós mesmos, que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é para nós e está sobre nós, né? Em outras palavras, Deus tem bons planos para você e para mim. Está escrito em Jeremias 29, verso 11, 12, 13 e 14. Mas eu quero dizer para vocês, amados, o que eu digo para mim mesmo quando eu estou, sabe assim, numa encruzilhada que eu não sei qual direção, eu oro, eu busco em Deus. Mas eu e você, para que nós possamos viver esses bons planos, nós precisamos, sabe, nos desligar totalmente. Nós precisamos derrubar todos os pensamentos errados e vamos substituí-los por pensamentos que Deus aprova, de acordo com a vontade de Deus. Pare e pense que a sua mente, a minha mente, ele é um campo de batalha, sabe? No qual a guerra que você enfrenta contra Satanás, ou ela é vencida ou ela é perdida, porque Satanás é o pai da mentira, ele é um mentiroso, ele é um enganador. E muitas vezes, na maioria das vezes, se nós formos pensar com a nossa mente natural, as suas mentiras vão se tornar verdades em nós, porque nós vamos passar a acreditar nelas. Então, o meu conselho, pare de permitir que a sua mente natural seja um depósito, vou dizer assim, usar bem esses termos, um depósito de lixo de Satanás. E em vez disso, amados, torne a sua mente
disponível para as ideias de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Então, você e eu torno a perguntar a você, qual mente você tem permitido ser, dirigir o seu caminhar a partir de Jesus? Então, torne a sua mente disponível para todas as ideias de Deus, para as promessas de Deus, para a palavra de Deus. Então, você e eu vamos desfrutar de uma vida que vale a pena viver. Você vai ter e terá sempre um bom testemunho. Você vai dar os bons frutos para a qual Deus chamou você e a mim para darmos, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com essa mente que você recebeu agora após Jesus Cristo. E você que ainda não aceitou Jesus, né? Que não declarou o senhorio de Jesus sobre a sua vida, que ainda vive debaixo da sua mente natural. Receba Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Entregue a sua vida a Ele. E eu deixo esta pergunta para vocês, renovando de novo essa pergunta. Qual das mentes você tem deixado dirigir a sua vida? A sua mente natural ou a mente de Cristo que você já recebeu após você ter entregado a sua mente, seu coração, sua vida ao senhorio de Jesus Cristo? Permita-se ser dirigido por essa mente de Cristo. E quer saber qual é a direção? A direção está na Bíblia, na palavra de Deus para você e para mim. Fique com esta palavra, fique com essa pergunta. Qual das mentes você tem deixado dirigir a sua vida? Amém. Um beijo nos seus corações, em nome de Jesus.